Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Mas o trabalho que fiz à frente, percebi que numa fase inicial, quando nós estamos nestas situações de burnout e de depressão, podemos ter a tendência para culpar os outros. Quando nós na vida tomamos as decisões. Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros, e é nosso convidado Omar Guerra. Nasceu em Luanda, veio para Portugal com 1 ano, é administrador executivo do BAI Europa, o Banco Angolano de Investimentos. Começou a carreira na Deloitte em 1999, entrou para o BAI em 2002, uma vida na área financeira. Bem-vindo, Omar Guerra. Só para percebermos aqui qual é a dimensão do BAI Europa? Estamos a falar de que banco? Que banco é este, no fundo? É verdade. É um banco que não tem muita notoriedade. Estamos em Portugal há mais de 25 anos. Fomos a primeira instituição de crédito, direito português, mas de matriz angolana, por assim dizer. Trabalhámos ao longo destes anos todos em nichos de mercado, portanto, muito ligado à área de trade finance, portanto, entre Portugal e Angola. Há ligações históricas e comerciais que trazem oportunidades para nós, que fazemos parte de um grande grupo financeiro angolano, portanto, o BAI, que é o maior banco privado em Angola, e ao longo destes anos temos estado a trabalhar esse nicho. Na realidade, o mercado tem-se alterado, portanto, até especialmente do ponto de vista regulatório, tem-nos trazido novos desafios e tivemos que nos adaptar. E de alguma forma também temos sentido a necessidade de vir crescer e ganhar alguma escala. Todavia, sentimos que é sempre dentro dos nichos que teremos que trabalhar. E quantas pessoas têm aqui a trabalhar consigo? Somos mais de 100 pessoas atualmente, com uma tendência para crescer, também para acompanhar essa necessidade de crescimento que o contexto nos exige. O Omar tem uma experiência pessoal que já partilhou publicamente e que é relevante, e queríamos ouvir um bocadinho sobre essa experiência. Teve um burnout, não percebeu os sinais de alarme ou percebeu e ignorou-os? Já consegue fazer esse diagnóstico? Com portanto, uns bons anos de distanciamento, que é importante. Claro. É óbvio que senti os sinais. Todavia, quando estamos muito obstinados com um objetivo, acabamos por ficar um pouco isolados no nosso próprio mundo. Não vimos os sinais, muitas vezes não ouvimos as pessoas que estão ao nosso lado, com esta necessidade de atingir o objetivo, de alguma forma também de mostrarmos a nós, mas talvez nessa fase mais aos outros que somos capazes. E esse acaba por ser um peso muito, muito grande, ou uma venda que nos tapa e nos retira a objetividade em certos momentos. Normalmente nós ligamos aos contextos de liderança a necessidade de sermos resilientes. Exato, não é? Temos aquela ideia do super-homem, quase, não é? E esta necessidade de não mostrar fraqueza perante os desafios e de alguma forma também dar confiança à equipa, não é? Que perante os desafios é possível chegar lá. Todavia, acabei por descobrir que essa não é a forma até mais eficaz de liderar, porque, na realidade, se nós próprios não estamos em condições para assumir essa função até ao limite, não é? E todos nós temos um limite, depende de cada um, nós temos que também ter a sobriedade para perceber que há sempre um limite mesmo para a organização em dados contextos, e que é preciso também ter a discernidade para, quando é necessário, desistir e encontrar outro caminho. Porque portanto, isso, no limite,
prejudica mais do que beneficia, claro, não é? Claro. E também podemos levar pessoas à exaustão connosco. Neste caso fui eu que me levei à exaustão, porque nessa fase a minha forma também de gerir era muito autocentrada, muito controlada, portanto, talvez até sob o ponto de vista de microgestão. Portanto, o Omar, vou usar esta expressão, metia-se em tudo? Metia-me em tudo, queria ser o especialista em tudo, portanto, talvez essa necessidade de provar aos outros que sou capaz e que era melhor que os outros e que tinha que provar, mereceria estar nessa exposição, sempre mostrando que era melhor em qualquer que seja o contexto, qualquer que fosse o assunto. Isso é claramente impossível e até, inclusive, é limitador do crescimento da organização. Omar, em que fase da sua vida profissional é que, não sei se posso perguntar, em que aconteceu este burnout? Eu já lhe digo porque é que estou a fazer a pergunta. Ora bem, portanto, isto foi num período, portanto... Já no BAE? Já no BAE Europa, numa fase em que estava há praticamente 3 anos como administrador executivo, ainda muito jovem, 30 e poucos anos, e senti também o peso da responsabilidade. Estávamos num contexto a viver a crise financeira em Portugal, na Europa, a ressaca ainda também da crise dos Estados Unidos, que já estava em recuperação, mas a Europa estava a entrar numa fase, e particularmente Portugal, no sistema financeiro, estava a entrar numa crise soberana que se estava a propagar para o próprio sistema financeiro, como se observava nessa data. E, na realidade, havia, de facto, todos os cuidados eram poucos. Nós temos um perfil muito conservador sob o ponto de vista de risco, e a necessidade de ter que tomar decisões que implicavam investimentos de milhões, quando tínhamos, portanto, víamos grandes grupos financeiros a colapsar, a dar andar já esses indícios, e havia uma clara desconfiança entre os bancos entre si. E isso depois associou-se a uma fase, praticamente passado 1 ano e meio, em que o próprio contexto do segundo mercado onde nós trabalhamos, que é o mercado angolano, começou a entrar numa fase ali, no final de 2014, uma fase difícil. Portanto, criou-se ali nos fundos um conjunto de fatores, tempestade perfeita, e eu acumulei ali, diríamos, 9 meses sem dormir, praticamente. 9 meses sem dormir? 9 meses sem dormir. O dormir, para mim, uma noite bem dormida eram 3 horas. Portanto, e obviamente depois percebi mais tarde, isto levou-me a uma situação inclusive de depressão, portanto, mesmo no período de recuperação do esgotamento, e percebi que claramente também a ausência de sono, isto também foi explicado, leva à depressão, portanto, prolongada. E de facto acabei por encontrar uma situação que eu nunca imaginei que fosse possível, e associava isto a pessoas fracas, sem capacidade, resiliência. Nós próprios resistimos à ideia de que eu não consigo. Isso para mim ainda era um choque maior. Eu encontrar-me naquela situação. Agravava mais ainda a situação. Sim. Foi um choque maior, e portanto isto acaba por, no fundo, eu estar completamente acima do limite já das minhas forças, e houve ali dentro dessa tempestade perfeita, houve a última gota, que foi, no fundo, o meu casamento, que estourou, e aí ainda tentei ver se fazia sentido lutar por algo que eu acreditava que seria um projeto, dos projetos de mais longo prazo da minha vida, e de facto, quando percebi que não era possível, e no fundo ter que lidar com a derrota, começar a ter que lidar com a derrota, era algo que eu nunca tinha vivido na vida, algo que profundamente acreditava, e ter que lidar com a derrota. Isto é uma aprendizagem, e foi um choque de humildade incrível. Exatamente, porque nós pensamos sempre, eu estou aqui a usar um nós majestático, pensamos sempre que a derrota não faz parte da nossa carreira ou do nosso sucesso, não é? Se calhar, aqui quando falamos também do contexto cultural, e acho que é muito associado também à cultura do sul da Europa, que o erro não faz parte da aprendizagem do crescimento. Não se valoriza nos currículos das pessoas. As pessoas não têm o orgulho de falar destas experiências, e estas experiências são super enriquecedoras. Para mim, paradoxalmente, este momento que vivi, de depressão, e eu sempre fui uma pessoa que me vi com uma energia e uma vontade de viver enorme, e senti-me a um ponto de não ter vontade de viver.
Isso já não é burnout, isso é mesmo depressão, não é? Eu entrei numa fase de burnout, pós-burnout de depressão. Não ter vontade de viver, até dou exemplo, eu era uma pessoa que tinha, desde 2001, quando houve o 11 de setembro, criei uma fobia de andar de avião, e eu recordo-me de ter andado de avião nessa altura, se o avião caísse. Já não tinha stress, já não estava preocupado, já não tinha suores frios que costumava ter. Quando andava de avião. Parece que havia inconsciente um certo alívio da dor profunda que estava a sentir naquele momento. É uma sensação de não poder estar comigo próprio, não me aguentar comigo próprio. A dor ser tão profunda e a tristeza ser tão forte que não me conseguia. O nível de ansiedade era, em certos momentos, insuportável. Por isso, há aqui um paradoxo com o tempo, que foi, eu naquela altura, recordo-me que pensei, se eu sobreviver a isto, acho que nunca vou tirar esta nuvem negra da minha vida, este túnel sem luz que eu estou. Curiosamente, e trabalhei muito a partir daí, abri-me imenso para o desenvolvimento. Eu olho com carinho para aquele momento. Foi um momento de renascimento. Foi um momento de voltar a sair e descobrir o mundo de uma outra forma, de um outro prisma, que no final soltei várias coisas que tinha agarradas cá dentro. Fiz um imenso trabalho profundo, tive que ser medicado. E teve que ter acompanhamento, provavelmente. Psicológico, psicóloga, psiquiatra, medicação, que era outra coisa. Eu tive que fazer estas coisas, mas eu tinha pavor de tomar medicação e de criar uma dependência. Claro. Mas é um tipo de situação que ninguém sai de uma situação dessas sozinho, quer dizer, é impossível fazer. Não. A atitude, acho que se calhar houve ali qualquer coisa em mim que, talvez pela a minha natureza de gostar de deitar para fora, que durante, se calhar, o meu período de crescimento da minha primeira fase de liderança, contrariei-o. E no fundo também estava ali preso. Nós, acho que de uma forma geral, quando começamos a vida profissional e se ambicionamos também o crescimento, especialmente numa dimensão de liderança, há sempre exemplos que nós vemos e tentamos copiar. Claro. Que é natural. Agora percebi naquele momento que eu estava a copiar. E a cópia não funciona. E aí estava à prova. Sim. E voltamos ao tema. Sim, dos role models que nós vamos seguir. É preciso ser genuíno. E aqui há uma certa, já agora, aqui uma nota do meu lado também, que acho que é muito importante, e obrigado, Amar, também pela partilha, que isto acho que é muito importante para a nossa conversa, mas para quem nos está a ouvir também, e sobretudo para quem está a começar a sua carreira, jovens gestores que com esta ideia de quererem subir na sua vida, às vezes podem, sem dar por ela, acabar na mesma armadilha, não é? Mas aqui acho que esta é uma nota muito importante de que, e isto é o que me preocupa também com aquilo que estamos a ver, com alguns líderes a ressurgir com esta ideia do strong man, a voltar um bocadinho aqui ao palco, é a ilusão de que podemos ser sempre fortes e que a força implica a ausência de fraqueza, não é? E esta dimensão entre a força e as nossas fragilidades, elas não se excluem, e inclusive eu julgo que, paradoxalmente, um líder que consegue admitir as suas fraquezas reforça a sua posição muitas vezes, porque consegue mostrar uma autenticidade, uma genuinidade que ajuda também a inspirar os outros. Obviamente que eu não posso ser só fraco, né? Eu também tenho que conseguir conciliar essas duas dimensões. Mas agora, Omar, uma questão que eu também queria colocar. Como é que uma pessoa que está no início da sua carreira, que está se calhar numa primeira função de gestão, que sente essa necessidade de querer provar que consegue chegar lá, como é que pode lidar com essa situação da melhor forma? Ora bem, isto não há fórmulas perfeitas, depende das pessoas, depende do contexto da organização, isso é um aspecto relevante, lá está, e há estilos de lideranças que funcionam em contextos próprios e noutros não são tão eficazes. Obviamente, numa fase inicial da nossa carreira nós somos uma folha muito em branco. Quer dizer, a folha nunca se preenche ao longo da vida, mas o estar em branco numa fase inicial e deixa-nos de alguma forma inseguros, e nós acabamos muitas vezes por querer afirmar-nos, por ser talvez mais papistas que os papas, mostrar maior desempenho, levar-nos até a um extremo, e isso de alguma forma
tem um aspecto positivo até um certo ponto, na medida em que nós precisamos de facto de aprender muito naquela fase. Precisamos de ferramentas que muitas vezes não temos, ou a faculdade não nos dá numa perspectiva tão prática, e nós de facto acabamos por ter que estar mais disponíveis. Isto implica um esforço adicional. Agora, é importante percebermos que há sempre a dimensão humana nas organizações, e este aspecto é o aspecto-chave. O sucesso acaba sempre por redundar às pessoas e a forma como nós nos lidamos com os outros num contexto de grupo. E eu dou exemplo, portanto, eu venho de um curso de gestão, tinha cadeiras de psicossociologia, das organizações e tudo mais, liderança, estudávamos, e eu recordo muitos dos meus colegas, percebo para que é que eu tenho que estar a estudar estas porcarias. E eu curiosamente, não é que tivesse notas fantásticas essas cadeiras, mas tinham um sentido para mim. Talvez até pela educação que os meus pais me deram. O meu pai, apesar de ser uma pessoa formada em Direito, sempre teve muita abertura para este lado das ciências sociais, e ficou ali, apesar de estar um bocado preso, mas nós de facto precisamos de ter formação e de termos a warning para o aspecto da dinâmica do grupo. É preciso despertar as pessoas para isso. É preciso trabalhar isso. E os líderes, numa fase até inicial, quando nós entramos para as organizações, devem ter esse contexto no seu discurso e valorizar esse papel. Mas das organizações. Essa experiência passada, por exemplo, entre pessoas que estão na liderança das empresas, quando promovem alguém, dizer atenção, tens que lidar com as pessoas assim, assado, tens que perceber isto, perceber aquilo. Essas conversas são feitas? É importante. É importante entrar no discurso. A questão aqui, aspectos que falaram-se aqui hoje, a questão do feedback, a questão da objetividade QB no feedback e o eufemismo QB. De facto, nós também temos de avaliar quem temos pela frente, ter tempo para os conhecer, não se conhece em 5 minutos, portanto, investir esse tempo no conhecimento de quem está à nossa frente, perceber, fazer leitura do perfil das pessoas, e isso começa para tentar nos conhecer. O autoconhecimento é algo extremamente importante para o nosso crescimento, e é algo que muitas vezes vem muito tarde, mais tarde na nossa vida, e dá-nos maturidade. Mário, fazer aqui algumas perguntas de curiosidade e de contexto também, e corrija-me por favor se não estiver a interpretar bem. Portanto, esteve 3 anos na Deloitte, e da Deloitte saltou logo para administrador do BEI? Não, ainda estive ali. Portanto, eu tive 3 anos na Deloitte, que foi de facto uma ótima escola, uma multinacional de auditoria, consultoria. Lá está, dar-nos as ferramentas para sermos eficazes, mas cria-nos a ilusão de que 3 anos de experiência, liderei uma equipa de 3 pessoas, sei liderar. Já está, não é? 3 pessoas, é tudo a mesma coisa. Portanto, e cria-nos esta falsa ideia de que sabemos liderar, e temos muito que aprender na vida, todavia, e obviamente são escolas fantásticas para um aspecto, mas para outro elas não conseguem preencher essa aprendizagem. Saltei para lá, portanto, acho que de alguma forma também acabei por ter uma leitura de que estávamos num processo de fusão entre 2 organizações que tinham uma cultura muito diferente, Arthur Andersen e Deloitte Touche. E eu era Deloitte Touche, sabia claramente que a cultura era muito diferente das organizações, e não quis fazer face a essa fusão. Tomei a minha opção. Previamente fui para outro projeto. Lá está, nasci em Angola, tenho ligação àquele país, e surgiu a oportunidade de estar num projeto em Portugal ligado a Angola, com muito mergulho, de facto, e fui para montar a função de auditoria interna nessa instituição. Acontece que quando fui, pensei, ok, isto vai ser mais calmo, mas o bichinho estava lá, eu não conseguia responsabilidade, assumir uma missão, eu não consigo dar pouco. Quando eu tenho que gostar, e dou, e normalmente dou tudo
o que nessa fase então dava tudo o que tinha e que não tinha, e o desafio foi tão impactante. Eu tinha 26 anos, porque impactei imenso na organização e provoquei um resultado de trabalho em menos de um ano, mudanças incríveis que levaram até inclusive à mudança da liderança da organização. Portanto, eu ali aos 27, 28 já era diretor financeiro e portanto depois acumulei com a área de operações, a área de risco. Portanto, fui criando uma aprendizagem maior, várias áreas, e nessa fase também, na fase inicial da mudança, também fui confrontado com algo que, sob o ponto de vista emocional, é doloroso. Portanto, nós tivemos que reestruturar a organização, fazer um despedimento coletivo e estar envolvido a liderar estes processos juntamente com a administração. Foi algo que confesso que me marcou e colocou-me ainda maior peso da responsabilidade das pessoas. O ter que dizer a pessoas que nós não podemos continuar com elas, de ter que sair, isso claro, eu percebo que as pessoas na altura o sentem, que olham-nos da pior forma, mas claro, é tentar salvar o lugar para outras tantas. E nós temos que aprender a lidar com isso. Isso de facto também foi um peso que no fundo juntou àquilo tudo e mais tarde foi desaguar nesse burnout numa fase uns anos mais à frente. Era essa a minha pergunta, muitas vezes, e no seu caso em particular, como é muito novo, desafiado a assumir funções de grande responsabilidade, já lá estava esta vontade de fazer e de querer fazer bem, e portanto a pergunta, como administrador do BAE, provavelmente era uma das pessoas mais novas, se não a mais Sim, nova. seguramente. Fui muito novo, tinha 35 anos, portanto, e os meus pares tinham idade para ser meus pais, por assim dizer. O que me colocava numa pressão acrescida, pois, no fundo, tentar descobrir qual é o papel que eu tenho que ter, qual é a atitude e o comportamento, e aí caí novamente na armadilha de tentar copiar. E bem, o administrador tem que ser aqui mais formal, há certos aspectos da minha personalidade que se calhar não posso deixar aqui tão claro, tudo mal, ou se calhar a minha personalidade já é esta, já é aquela. E de facto acabei por ter um estilo de liderança que nem no fundo não me deixava feliz, mas esse sentido de missão sobrepunha-se a isso. No fundo, portanto, o burnout é o ponto em que todos os alicerces que construímos ao longo dos anos desmoronam-se, e naquele momento eu percebi, aquilo que eu acreditava que era a solução, e que no fundo, de alguma forma, pensei, bem, aos 30 e poucos anos já alcancei o que eu queria, o que a vida me vai ensinar. Há esta sobranceria incrível, uma arrogância incrível que se apodera de nós, que no final acabamos por até não ser pessoas tão bonitas ao olho dos outros, e ficamos neste pedestal, embora sempre lutei para ter alguma humildade, mas acabava por no final não a ter, nesta necessidade que quem é que me deveria aqui ensinar mais sobre este modelo, que este modelo é que funciona. Mário, tinha aqui outra pergunta, que é esse episódio, esse desmoronar dessas crenças e a depressão aconteceram quando já estava no banco. Sim, aconteceram. E como é que, porque isto é uma dimensão que também importa cautelar aqui e perceber, não é? Ou seja, as pessoas à sua volta, os seus colegas administradores, também obviamente viram, obviamente sabem, e não só aceitaram como acarinharam. Sim, nesse aspecto tive imensa solidariedade por parte dos meus pares, inclusive do acionista. É uma dimensão importante também, não é? Porque às vezes não temos essa sorte. Fundamental. É fundamental porque no final as coisas podiam ter corrido muito pior. O caminho seguido poderia ser de não ter saído desta situação durante anos. Na realidade, eu naquele momento eu queria deixar de ser administrador. E eu disse isso, falei isso com os acionistas, com os meus pares, deixei o meu lugar à disposição, não senti que estava em condições, eu não conseguia trabalhar naquela fase, e eles disseram: toma o teu tempo e recompõe-te, e nós esperamos. Isso é
é uma ajuda preciosa, não é? Ou pelo menos uma abertura por parte da organização que é fundamental para a recuperação. E eu confesso que isto é um drama, porque nem todas as organizações têm condições para fazer isso. Por isso é que eu queria trazer este ponto. Sim. Eu acredito que se estivéssemos numa dinâmica mais acelerada de negócio que estamos atualmente, isso iria ser mesmo muito difícil. E outra coisa, claro que estamos no domínio da especulação, mas e se o Omar fosse mais um dos de 35 anos que lá estão, ou seja, se todos os outros administradores tivessem a mesma idade, não é? Sim. Estamos a especular, claro. Mas enfim. Acredito, é assim, há certas coisas que a experiência vale. Eram pessoas com muitos mais anos de experiência e o facto de terem testemunhado tanto que tinha dado em momentos críticos do banco e na reestruturação que tivemos que fazer e, no fundo, foi um trigger inicial para que ela fosse necessária, até para a sustentabilidade da organização. E demonstrar ao acionista que era importante continuar e acreditar no projeto, injetar capital isso no fundo deu-me um crédito, não é? Para este momento. Claro. Nem todas as pessoas têm esses créditos. Inclui também uma questão que é: será que seria possível fazer diferente e chegar onde chegou? Olha, isso é uma pergunta curiosa. Eu recordo naquele momento em que estava mesmo no buraco e não conseguia ver caminhos de saída. E, paradoxalmente, eu curiosamente recordo do meu pai dizer-me: Omar, olha, há 1 milhão de hipóteses de caminhos pela tua frente. E há muitos caminhos sempre. Reparem, naquela situação, mesmo que o acionista não me tivesse dado apoio e tivesse que sair, é um caminho, não é fatalidade. E podia ser até abrir outras portas e ser mais feliz. Inclusive hoje sinto-me muito mais equilibrado, no fundo mais feliz por tudo aquilo que passei e, portanto, se foi necessário ter passado por aquele processo, era necessário, se calhar, ter passado por aquele processo. Não me arrependo de nada do que fiz, porque sempre fiz com o melhor das intenções. Omar, nós temos as nossas, eu vou dizer já, 4 tradicionais perguntas: o pior momento, o melhor momento, quando é que percebeu que era o líder e uma desculpa esfarrapada por não ir trabalhar, já lá vamos, mas esse problema que teve na sua carreira é o pior momento da carreira? Essa fase. É o burnout? Ou consegue identificar um episódio mesmo eu mau? digo que foi o momento mais importante, se calhar, e eu não consigo olhar isto já com uma conotação negativa há muito tempo. Portanto, já é o bom e o mau? Tem estas duas faces. É uma mesma moeda que tem essa face e a outra face. E na vida, talvez até para nós sentirmos perante os desafios, a vida ensinou-me, com este episódio e com outros, mas este particularmente marcante, que os momentos duros e difíceis são as verdadeiras oportunidades. São incríveis, são momentos com um poder enorme de transformação e este episódio para mim foi. Portanto, acabo sempre por olhar com os desafios com um otimismo maior, porque é sempre a oportunidade. E isso depende sempre da perspectiva como olhamos. Nós nunca vamos, no fundo, numa zona de imenso conforto, dizer, agora vou mudar radicalmente a minha vida. Até podemos mudar um bocadinho, mas radicalmente, está tão confortável, não é? Portanto, acho que é importante abraçarmos estes momentos que nos obrigam a sair da zona de conforto, porque não é fácil. Nós temos exercícios, vamos sempre sair da zona de conforto, vamos sempre, claro. É bom ter esta cultura, é bom, mas às vezes até é difícil justificar à equipa, mas isto tivemos os melhores resultados dos anos, já nos aconteceu. E há ali uma certa embriaguez, mas o melhor resultado do ano, porque é que vamos mudar? Não é? É difícil envolver as pessoas. E às vezes também faz parte do papel do líder estar um bocadinho, obviamente, a celebrar e ao mesmo tempo ter um certo capacidade de pensar de forma crítica e ter a visão de perceber que hoje estamos bem, mas se calhar daqui a 5 anos podemos não estar, e estar sempre num exercício de dinâmica entre... A vida ensina-nos muito isso.
por exemplo, 2023 foi o melhor ano de resultados que tivemos, muito também pela ajuda do acentuado crescimento das taxas de juros que ajudaram as instituições. Podemos ter uma ideia de valores só para... Sim, 6 milhões de euros tivemos este ano de resultados, para uma instituição da nossa nação é relevante, inclusive, portanto, deu-nos uma folga para o ano seguinte. Todavia, houve ali um conjunto de desafios que não foram tão visíveis naquela fase e que tivemos que atacá-los mais tarde. E isto, partilhar com a equipa, esta aprendizagem, em primeiro momento, é o próprio líder a dizer meia culpa. Nós não estávamos atentos, e eu não estava atento, eu não consegui vos alertar o suficiente, estávamos embriagados, temos que aqui corrigir um conjunto de situações. E aí, talvez, aquele aspecto que estávamos agora a referir, o exemplo, a liderança tem que dar o exemplo. Sim. E tem que mudar. Isto é, às vezes o líder tem que atuar sempre um bocadinho em contraciclo, não é? Estamos numa fase em baixo, temos que recuperar as energias e dar uma energia positiva, e às vezes estamos excessivamente embriagados e temos que moderar e mas sem retirar também à equipa o entusiasmo que está a sentir. Eu ia fazer aqui várias perguntas, uma delas, para já, acho que é importante fazer aqui uma distinção, porque o Omar esteve aqui num processo de crescimento pós-traumático, e na psicologia fala-se muito em stress pós-traumático, ou seja, a pessoa, de uma forma muito simples, a pessoa reviver, ter flashbacks e reviver o trauma, mas depois há o crescimento pós-traumático. Portanto, não há forma científica de estudar isto. Não há. Não há porquê? Por ética, não podemos dividir as pessoas em grupos, a uns provocar um trauma e ao grupo de controle não fazer nada para ver o que é que acontece. Portanto, ainda bem que esta dimensão ética existe, já não foi tão certa no passado, mas acho que é importante para quem nos ouve. O Omar é um caso exemplo de crescimento pós-traumático, mas também há casos de pessoas que passam por trauma e que não conseguem sair dele. Portanto, é um caso de sucesso, com mérito, com toda esta sua vontade, não é? Esta sua vontade de olhar para si, de se reinterpretar. E a pergunta que eu ia fazer, depois de fazer esta distinção entre o stress pós-traumático e o crescimento pós-traumático, como é que mudou o seu exercício da liderança? Já deu aqui umas luzes, e concretamente como é que consegue manter o mesmo nível de exigência, ou tem de baixar, ou pode aumentar à luz deste novo Omar? Boa pergunta, e que tenho várias vezes me fazer a mim próprio. Já respondeu. Já respondeu. Tenho que fazer várias vezes essa pergunta. Será que estou a exigir demais? Será que estou a exigir menos? Qual é o contexto agora? Tem que se ir avaliando. Tem que se ir ajustando. Mesmo na equipa executiva que lidero, fomos fazendo alterações, inclusive no Conselho de Administração, e esse impacto de lidar com esses vários estilos de liderança, e como é que também, no fundo, liderar uma equipa executiva e que teve, inclusive, agora uma mudança, como é que fazermos essa cultura de uma forma homogénea e que, no fundo, a liderança tem que ser partilhada. Isso é fundamental. Houve ali um aspecto muito importante naquele momento em que percebi que o que era o verdadeiro papel de um líder. Naquela fase, há uns anos atrás, em que percebi que o foco e o holofote não tinha que estar em mim. Tinha que estar na minha equipa, que tinha que fazê-la crescer e que tinha que fazer crescer líderes da equipa. No fundo, aprender que num dia, se tivesse que sair, não havia dependência nenhuma, e isso é a missão principal do líder, que é, portanto, preparar a equipa para a sua ausência e o projeto continuar. Isso, no fundo, há uma continuidade do nosso trabalho lá, e isso hoje dá-me muita autossatisfação. E do conhecimento que tem das empresas e das empresas cá, também em Angola, tem essa experiência. Os líderes têm essa consciência, ou acha que, de forma geral, não, que continuam a achar que se eles têm uma infelicidade na vida, vai tudo ao ar? De uma forma geral, não, porque assim,
as pessoas ocupam funções de liderança por várias razões. Claro. A maior parte das vezes querem, não é? Mas são poucos os casos não quererem e irem para essas funções. E isso muitas vezes tem a ver também com a questão do ego. E saber nós gerirmos o ego para que, apesar de termos uma autoconfiança, não deixarmos que ela nos seque, não nos deixarmos que ela impeça do nosso propósito da organização, que a organização, nós temos um contrato de agência com a instituição, com os acionistas, e nós temos uma missão de desenvolvimento e crescimento dessa organização. E para mim, a organização é fundamentalmente pessoas. Portanto, no fundo, é crescimento dessas pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas e colocá-los na posição do holofote, do microfone, e isso é importante fazer essa partilha. Eu ia só aqui fazer uma referência àquilo que o Omar referiu agora, acho que é extremamente relevante, é de facto a forma como o líder se vê e qual é que é o seu papel. E é uma área, um modelo de liderança que eu estudo em particular, que tem a ver com liderança servidora ou servant leadership, que nós falamos, e essencialmente é um modelo que assenta sobretudo naquilo que é o papel do líder no crescimento das suas pessoas, e aquilo que disse é muito importante, que é, de forma quase paradoxal, eu trabalho todos os dias para que no dia seguinte seja menos necessário. Portanto, o meu papel é criar autonomia e criar equipas que sejam capazes de pensar e trabalhar por si. Isto também implica, obviamente, mais uma vez, um repensar daquilo que é o papel do líder. Acho que muito tem a ver também com a forma como nós, os modelos que usamos, a formação, a educação que damos. Nem sempre é fácil, porque este modelo tem algumas dificuldades na criação de um pipeline de liderança que foque nisto, não é? E há um aspecto muito importante que já foi referido várias vezes, que é esta questão da humildade, que é central no conceito de liderança servidora, e que é difícil moderar muitas vezes o efeito do poder e do sucesso. Nós chamamos isto do efeito de hubris, não é? Quanto mais poder temos, mais dificuldade temos em aceitar as nossas fragilidades. Como é que nós nos mantemos humildes? Talvez respondendo com a mesma resposta que eu dei. Estava a pensar exatamente Temos nisso. que ir avaliando. Será que estou a ser? Será que estou a ser? Acho que é sempre bom olharmos para o espelho, fazer esse exercício. Esse é trabalho importante. É como ir ao ginásio, para quem gosta de fazer exercício com regularidade. Isto tem que ser exercitado, temos que, no fundo, ter essa disciplina de nos obrigarmos, porque às vezes confortamos, está a correr bem, as pessoas reconhecem a minha liderança, que bom. E o Omar obriga-se a ir ao ginásio, não é? Obriga-me a ir ao ginásio, literalmente também. mas porque nós precisamos estar em condições para liderar, temos de estar bem. Jorge? Tinha aqui uma pergunta, portanto, ia perguntar-lhe agora por esta sua visão de capacitar, ou seja, liderar para criar líderes, é menos microgestor? Claro, definitivamente. Abandonei esse estilo de liderança. Claramente, às vezes, lá está a dizer, será que eu já abandonei demais? ainda há pouco, esta semana, estava a ter essa discussão comigo próprio e tive que ali meter ali arregaçar mais as mangas numa outra circunstância. Se calhar até um colega meu sentiu ali um bocado mais de pressão e ser mais intrusivo, mas e também ele que me perdoou, mas é por um bom propósito. mas às vezes temos que ir um bocadinho mais à frente, mas a microgestão tem um problema, impede o crescimento da organização. E estou olhando, obviamente, na perspectiva da organização e depois na perspectiva do próprio. Claro. Vemos o resultado. Não consegue crescer, não consegue aprender, não consegue. E isto é muito importante para quem nos ouve, porque é difícil a pessoa que faz microgestão reconhecer que é microgestora. Por favor, quando vocês encontrarem alguém, digam-me, que eu ainda não conheci nenhum, ok? Mas é de facto um gargalo. Esta é aquela parte em que eu confesso. Agora, não deixa estar. Fica para outro programa. Há aqui uma nota também rápida, porque realmente, quando falamos de Elon Musk há pouco, e aquela questão dos outliers, a questão é precisamente essa. Estes perfis que são muito achievement driven, em excesso, depois acabam por entrar num registro de microgestão e têm muitas dificuldades em delegar e em confiar nos outros para fazer o seu trabalho. E, portanto, há aqui uma relação muito próxima entre esta necessidade de querer vencer em excesso, depois leva a esta microgestão, porque nós não gostamos de admitir a derrota. E, portanto, este fenómeno está relativamente bem estudado, embora, obviamente, há muito mais complexidade associada a isto do que nós estamos aqui a dizer.
mas acho que é um aspecto muito, muito importante a ter em conta. E foi o próprio Elon Musk que disse que queria recrutar só pessoas sobredotadas para fazer este Department of Government Efficiency, não é? Mas o ponto para que, enfim, isto para mim é aterrador, mas é a minha opinião, enfim, peço desculpa disto, não estou aqui para dar a minha opinião. Mas, voltando ao tema, e é importante para quem nos ouve, a microgestão, estamos a ser um gargalo de nós próprios, do ponto de vista de crescimento, e estamos a ser um gargalo para a organização, porque não estamos a capacitar, não é? Portanto, e acho que este seu antes e depois, eu fiz a pergunta, obviamente, porque imaginei que a resposta só poderia ser essa, e Omar... E só uma nota rápida, eu acho que há a acrescentar. Eu acho que este exercício de reflexão é muito importante, de facto, nós pomos um espelho à frente, temos este... Mas... se calhar também algumas sugestões que se podia, que eu queria avançar enquanto estava a ouvir o Omar, que pode passar desde logo por nos sabermos rodear por pessoas que nos desafiam, que tenha coragem de nos desafiar, e acho que um aspecto que é muito descurado nas organizações, e infelizmente também pelos vistos na política, é a questão dos sistemas de checks and balances, e tem a ver com o governance da organização. Nós temos formas de moderar o poder de cada um, e isso estar estruturalmente desenhado na organização é fundamental. Sem um bom sistema de governance numa organização, a probabilidade de um mau líder eventualmente deixar-se levar pelo poder e querer fazer o hijack da organização aumenta de forma muito significativa. E, portanto, desenhar os processos e os sistemas para moderar os efeitos e as nossas fragilidades enquanto seres humanos e enquanto líderes é fundamental. E aqui honra seja feita aos founding fathers dos Estados Unidos, que perceberam as fragilidades humanas e desenharam o sistema para evitar maus líderes. Mas não estava a pensar na eficiência, não é? Agora vem o Elon Musk, isto não é eficiente, isto gera muita burocracia. Há que cortar. Vamos avançar para as duas perguntas que ainda não fizemos, as nossas das 4 perguntas fixas que temos. Quando é que o Omar Guerra percebeu eu é que sou o líder? Foi ali aos 20 e poucos ou foi depois? Eu é que sou o líder. Ou foi antes? Acho que talvez muito jovem acabei por ter de alguma forma essa ambição. Assim, há um episódio também muito importante na minha vida que se passou no início da adolescência e que me marcou muito também, que ali por volta dos 12 anos, portanto, houve ali uma opção por parte dos meus pais de mudarmos de casa, portanto, de Lisboa, ir ali para o campo, ali para Sintra, e foi uma fase, portanto, em que tinha um conjunto de amigos, brincávamos muito, bicicleta, e fui para um sítio que não havia crianças, portanto, e extremamente isolado. E aquilo foi um momento em que eu, uma pessoa que adorava conviver, não tinha amigos. E a minha irmã era mais velha e, de facto, não tinha paciência para mim. E eu tive que aprender, de facto, na realidade, a ajustar-me a essa situação. E eu, no fundo, e lembro de falar imenso com o meu pai falar-me ali e dizer-me que isto é uma oportunidade para ti, para te adaptares e criares as tuas ferramentas. E eu realmente pensava, mas o meu pai está a ser tão doloroso, tão duro comigo, mas que coisa horrível, pá, ele não percebe. E na realidade percebi que uma escola diferente, uma cultura diferente, um ambiente diferente, eu tive que criar as ferramentas para me adaptar e criar relações. E aí percebi de facto que nós, a força e eu definirmos um objetivo, e eu lembro-me de pensar, eu vou ter que arranjar amigos, depois pouco tempo depois eu não quero viver aqui, eu vou sair daqui, vou ser independente. Comecei a criar muito ali aos 13, 14, 15, comecei a criar essas imagens, e isso no fundo acabou por me levar a um ponto que quero ser dono do meu destino, quero liderar o meu destino. E o meu pai, coitado, ele está aqui não percebo porque é que ele está a ser tão mau para mim. Mas no fundo também, no momento em que tive o burnout mais tarde, tudo fez sentido. No fundo, acho que acabou por ser o final do crescimento da minha adolescência. Foi aí que fiz ali muita comunicação, voltámos a falar, eu e o meu pai,
e no fundo eu tinha quase que ali culpava o meu pai por muito que me tinha acontecido na vida, por ter sido excessivamente responsável e extremamente dedicado até ao ponto de me chegar a ter um burnout. Mas o trabalho que fiz à frente, percebi que numa fase inicial, quando nós estamos nestas situações de burnout e de depressão, podemos ter a tendência para culpar os outros. Quando nós na vida tomamos as decisões. Inclusive eu decidi ir trabalhar, dedicar-me àquele nível que me levou à exaustão, escolhi a pessoa para ser a mãe dos meus filhos e, portanto, as escolhas são nossas e, portanto, no fundo tive que aprender que primeiro a desculpar-me a mim próprio, porque eu fiz as escolhas pensando que eram as melhores. E depois, no final, desculpar no fundo, fazer as pazes com tudo o resto, inclusive com o meu pai, e percebi porque que ele fez isso. Percebi também a história da vida, da infância dele. Aos 9 anos teve que ir estudar para um seminário, porque não havia uma escola ao pé. Portanto, é uma coisa que é forte, não é? Separar-nos dos nossos pais aos 9 anos, porque ele próprio também passou por uma fase difícil e estava a tentar lidar comigo ali por volta dos 12 anos ao retirar uns carinhos que me dava para fazer homem, e percebi tudo, e foi tudo por amor. Portanto, e nós não podemos culpar os outros quando fazem por amor. E esse aspecto que o Amar referiu é muito importante, os líderes também aprenderem a desculparem-se a si próprios, não é? Terem empatia para consigo próprios, não é? Exatamente. Já agora que dizes, aprendi de facto o poder de pedir desculpa. Pedir desculpa a colegas quando nós falamos de forma que não é apropriada, estamos estressados. Pedir desculpa a um amigo ou uma companheira, porque naquela altura não estivemos bem. Porque isso acontece, não é? Isso é poderoso. Isso acontece. Há momentos em que não se consegue controlar. Claro, por mais teoria. Não dá. Este não dá controlar sempre. É um dos testes, e que também tem uma série de eufemismos. A pessoa não pede desculpa. Eu tenho pena que te tenhas sentido desta forma. Não foi minha intenção que te sentisses dessa forma, não é? Também é o eufemismo. A pessoa fugir a dizer, não, estive mal, peço desculpa. Portanto, aí... Claro. E temos também aquela pergunta, o Omar, já percebemos, é uma pessoa que gosta de trabalhar, gosta do que faz, mas também há pouco, ainda antes de entrarmos aqui para o estúdio, confessava que não tem tido muito tempo para o surf, não é? Alguma vez ligou a dizer, hoje rebentou um cano e o cano era uma onda que tinha de ir apanhar à Costa da Caparica? Ou... Lá está. A parte do desporto faz parte da minha vida. Só na minha vida, e acabou por ser até numa fase adulta, até pós-faculdade, é que intensifiquei esta parte do desporto, tentei equilibrar. Em certos momentos, se calhar, até teria que parar, porque acordo muito cedo para fazer desporto. De qualquer das maneiras, se tiver que, não é desculpa, é dizer, olha, hoje vou fazer surf. Não é? Mas isso acontece ou não? É raro acontecer. Lá está. A vida profissional não é fácil, não é? Não vale a pena estar com coisa. Isto não se faz com uma perna atrás. Exato. É importante é fundamental ter uma grande equipa, mas ter uma grande equipa e estarmos ali também de perna traçada, sentados ali a olhar, não é um bom exemplo que devemos dar. Mas de vez em quando devemos ter esse momento, e acho que as pessoas devem fazer. Hoje estou a precisar. Ou às vezes também virar-me para um colega, acho que hoje tu estás a precisar de fazer surf. Então vai lá buscar os teus filhos mais cedo, vai estar com eles. Não é? Se calhar até devia dizer isto mais vezes do que faço, confesso. Essa era a pergunta que ia fazer. Mas faço. Mas devia fazer mais. Omar, e abre espaço para que as pessoas lhe digam o mesmo, para que as suas pessoas lhe digam o mesmo. Durante um tempo novo. Nem aceitava isso que houvesse, mas hoje em dia, quando há momentos em que entro novamente com alguns sintomas, ouço as pessoas que estão ao meu lado, especialmente a minha companheira que conhece-me e que compreende muito bem e tem uma inteligência fantástica, de
conseguir dialogar comigo e tocar no momento certo. E isso é importante, termos essas pessoas ao nosso lado e rodearmos dessas pessoas, rodearmos de pessoas que nos alertam e que nos desafiam. Nós precisamos de pessoas que desafiam na nossa equipa. Talvez não ter uma equipa só toda a desafiar-nos, senão isso é ingerível. Mas nós temos que cuidar da pessoa que tem o papel de desafiar. E ela é importante para nós, na nossa equipa. Eu aprendi isso também. E pode ser rotativo, não é? Era bom que fosse, mas isto, as personalidades não dá para revelar. Mas é importante haver esse desafio dentro das equipas. Omar Guerra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter estado neste querido líder. Milton Sousa e Jorge Medeiros, até para a semana. Os nossos queridos líderes na arte da liderança cá estarão para analisar a prestação de líderes ou aspirantes a líderes, também para deixar conselhos. Teremos, obviamente, outro convidado para uma partilha de experiências, como tivemos hoje com o Omar Guerra. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.